A paz do Senhor Jesus. Mais um momento nós vamos passar meditando na palavra de Deus sobre este tema, Mardoqueu honrado, mas não engrandecido. Eu me chamo Jeremias Lopes e juntos nós vamos observar a vida deste homem chamado Mardoqueu, que está no livro de Ester, e vamos tirar grandes lições para as nossas vidas. Nossa leitura base está no livro de Ester, capítulo 6, versículo de número 1. Diz o texto: Naquela mesma noite, fugiu do rei o sono. Então ele mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos eunucos do rei, guardas da porta que tinham procurado tirar a vida do rei Assuero. E o rei perguntou: que honra ou dignidade foi conferida a Mardoqueu por isso? Responderam os moços do rei que o serviam: coisa nenhuma se fez. Então disse o rei: quem está no pátio? Ora, Amã acabara de entrar no pátio exterior do palácio real para falar com o rei, a fim de que se enforcasse Mardoqueu na forca que ele tinha preparado. E os servos do rei lhe responderam: eis que Amã está esperando no pátio. E disse o rei que entrasse. Versículo de número 11. Amã, pois, tomou os trajes e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e o fez andar montado pela praça da cidade e proclamou diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Vamos trabalhar esta temática: Mardoqueu honrado, mas não engrandecido. O livro de Ester, ele traz vários personagens que tiveram as suas atitudes registradas. Ester, ela tem a sua característica mais marcante pelo fato dela estar na posição de rainha do rei Assuero. Mas existem outros personagens, outras pessoas dentro deste livro que também têm a sua devida importância na história da rainha Ester. Mardoqueu era primo de Ester. Ele auxiliou Ester a estar diante do rei Assuero na posição de rainha. A Bíblia declara que Mardoqueu a discipulou, a ensinou, mostrou para ela como deveria fazer, como deveria comportar, aquilo que ela deveria falar. Mardoqueu ensinou Ester em tudo. E nisto, a Ester foi colocada como rainha no lugar de Vaste. E a Ester está na sua posição. Enquanto a Ester está na posição real de rainha, acontece uma outra história nos bastidores ali daquele reino. A Ester e o Assuero, eles estão na eminência dos cargos ali da época, mas estava acontecendo outras coisas por detrás, nos bastidores, no povoado simples daquele reino, que também ficou registrado. Em Ester capítulo 2, versículo 21 a 23, diz: naqueles dias, estando Mardoqueu sentado à porta do rei, dois eunucos do rei, os guardas da porta, Bigtã e Teres, se indignaram e procuravam tirar a vida do rei Assuero. E veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, que revelou a rainha Ester. E Ester disse ao rei
em nome de Mardoqueu. Quando se investigou o negócio, se achou ser verdade. Ambos foram enforcados, e isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Veja que Mardoqueu, ele continuou no seu ofício ali, no seu trabalho, diante da porta do rei Assuero, do palácio, e de alguma forma ele conseguiu descobrir que havia uma conspiração contra a vida do rei. Estava acontecendo ali um motim e eles queriam matar o rei. E esses dois personagens, eles são descritos seus nomes, que é Bigtã e Teres, dois guardas da porta, dois eunucos ali que estavam a serviço do rei, e eles estavam indignados com o rei Assuero, a tal ponto que eles então estavam querendo desejar, né? Eles estavam querendo que o rei viesse a morrer, eles estavam desejando que o rei viesse a ser morto. E eles estavam procurando um meio para acabar com a vida de Assuero. E aqui nós entendemos que aonde há poder, aonde há pessoas, aonde há um homem e uma mulher, sempre vai haver pensamentos, sentimentos que são carnais. Em Tiago, capítulo 3, versículo 14 ao 16, diz: mas se tendes amargo ciúme e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena e animal e diabólica. Porque onde há ciúme e sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. No reino de Assuero e de Ester estava acontecendo tramas, estava acontecendo ciúmes, estava acontecendo sentimentos facciosos, estava acontecendo conspirações contra a vida de Assuero. E isto é comum aonde há pessoas, sempre vai haver outras pessoas indignadas, desejando até mesmo que outras pessoas venham morrer. E por incrível que pareça, isso não é algo espantoso a tal ponto de alguém dizer que nunca viu isso, mas uma pessoa chega a matar a outra por causa de sentimentos, de facções, divisões e poderes. As pessoas fazem isso. E aqui a Bíblia está registrando que Bigtã e Teres estavam com este sentimento. Bigtã e Teres estavam com raiva de Assuero, estavam com ódio dele, a tal ponto de fazer uma conspiração contra a coroa real. Em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21 diz: ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria. Olha agora, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as divisões, os partidos e as invejas. Quem pratica estas coisas não herdarão o reino de Deus. Então o escritor de Gálatas, que é Paulo, deixa para nós esclarecido que este sentimento de ódio, de vingança, esse sentimento que deseja ver as pessoas mortas, são pensamentos, são sentimentos, são emoções da obra da carne, natureza humana. O homem é mau. Por isso Bigtã e Teres estão com este sentimento de discórdia e de intriga, desejando o mal ao rei Assuero. Para eles desejariam que Assuero estivesse morto. Bigtã e Teres, eles estão com este sentimento de raiva e de ódio. Tiago capítulo 4, versículo 1 a seguir, ele vai dizer: de onde vêm as guerras e contenda entre vós? Porventura não vem disto, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam?
Cobiçais e nada tendes, logo matais. Invejais e nada podes alcançar, logo combateis e fazeis guerra, nada tendes, porque não pedes. Olha o que Tiago diz. Tiago diz que a guerra, que a contenda gera esse sentimento de cobiça e de inveja, a tal ponto que um luta contra o outro, um guerreia contra o outro, até levar à morte. Olha só, Bigtan e Teres, eles estão com raiva, com ódio de Assuero. E este sentimento revelado neles são sentimentos carnais, emoções humanas que devem então serem trabalhadas com o fruto do Espírito. Bigtan e Teres não pode levantar na minha e na sua vida. Bigtan e Teres devem cair dentro dos nossos corações. Eles não podem ganhar força quando Bigtan e Teres se levantam na nossa mente com este sentimento. Vingue-se, fale, mate, puxe o tapete, diga alguma coisa, faça o mal. Quando eles se levantam, nós devemos falar para nós mesmos e dizer: Bigtan e Teres, vocês não terão voz dentro de mim, porque dentro de mim existe um que é maior do que vocês, Bigtan e Teres. É Jesus Cristo que me ensina a aprender com ele a ser manso e a ser humilde, a ser bondoso, a ser amoroso. Bigtan e Teres nos incentiva a combater e fazer o mal, mas Jesus Cristo de Nazaré nos ensina a fazer aquilo que é bom, amar o próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, respeitar as pessoas, dar a capa, andar mais uma milha, dar o rosto para ser ferido, dar a oportunidade novamente, dar o perdão novamente, transmitir a essência de Deus, que é amor. Então Bigtan e Teres estão na história, registrados como aqueles que estão contra o rei, contra aqueles que estão irritados, com raiva e ódio, até ao ponto de desejar a morte deles. Que Bigtan e Teres não tenha vez dentro do nosso coração. Diz o texto sagrado que Mardoqueu soube desta conspiração, desta trama que estava acontecendo contra a vida do rei. E então diz no versículo 22, e veio isto ao conhecimento de Mardoqueu, que revelou a rainha Ester, e Ester disse ao rei em nome de Mardoqueu. Quando se investigou o negócio, se achou ser verdade. Ambos foram enforcados, e isso foi escrito no livro das crônicas. Aqui nós temos duas coisas importantes. A primeira, a comunicação de Mardoqueu com Ester. Ele comunica com a rainha. Por que ele comunica? Porque ele não tinha voz, ele não tinha poder algum, ele não tinha uma posição para resolver a questão. Então ele recorre a Ester, e a Ester, que é rainha, conversa com Assuero em nome de Mardoqueu. É interessante porque a rainha Ester, ela não usa isso para agregar valor para si, mas ela honra o próprio primo, que é Mardoqueu. Ela leva a conversa em nome de Mardoqueu. Ela chega diante do rei Assuero e diz: Assuero, Mardoqueu me disse que existe 2 homens que estão buscando te matar. É Bigtan e Teres. O rei, ele faz uma investigação sobre esse negócio e se achou ser verdade. E ambos foram enforcados, e isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Então o rei, ele fez uma investigação do caso, apurou os fatos
E depois dos fatos apurados, ele então descobre ser verdade. E ele então dá punição para Bigtan e Teres. Eles foram enforcados juntos. O que nós entendemos aqui? Primeiro, que Mardoqueu utilizou a comunicação. Segundo, que houve uma investigação. E terceiro, que houve uma punição. A atitude do rei Assuero de investigar, de apurar os fatos, mostra como nós devemos nos comportar muitas vezes quando escutamos alguma coisa. Assuero escutou de Esther, Esther escutou de Mardoqueu. Mardoqueu falou para Esther, Esther falou para Assuero. Então Assuero ele tem esse posicionamento de investigação, porque a conversa passou por várias bocas. A conversa ela passou por várias pessoas, então é necessário uma investigação. O que a Bíblia nos ensina aqui? A Bíblia ensina que todas as vezes que escutarmos alguma coisa, que alguém falou, que alguém está julgando, que alguém está falando, que alguém está pronunciando, devemos fazer uma investigação da história para não trazermos uma condenação injusta. Devemos ter a paciência de esperar os fatos serem apurados. Devemos ter a tranquilidade de esperar o fato vir à tona. Isso em todas as áreas da sociedade. Aonde há pessoas, há conversas. E aonde há conversas, sempre vai haver o disse-me-disse. E então é necessário ali a investigação, o processo da paciência. Isso está na área profissional, na área familiar, na congregação e também nos tribunais da justiça. Devemos sempre tomar este cuidado. Êxodo capítulo 23, versículo 7, nos incentiva, mostrando para nós o caminho. Guarda-te de acusares falsamente e não matarás o inocente e justo, porque não justificarei o ímpio. O que o texto diz? Aquele que mata o inocente se torna ímpio. Então é necessário não fazer uma acusação falsa. Então toda acusação, toda expressão, todo julgamento, ele tem que ser um fato, ele tem que ser real. E para esse julgamento acontecer, precisa de uma investigação. Provérbios 17 também diz: o que justifica o ímpio e o que condena o justo são abomináveis ao Senhor, tanto um como o outro. Também Salmo 34, versículo 13 diz: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem falsamente. Ou seja, tudo aquilo que as pessoas falam, tudo aquilo que as pessoas pronunciam, é preciso um processo de investigação. E Assuero escutou a conversa de Esther, que escutou da conversa de Mardoqueu, e então ele resolve, vamos investigar o que está acontecendo. Se realmente é assim que procede, se realmente é assim que está acontecendo. E Assuero fez isso, e nós devemos aprender a esperar. Nós temos esta mentalidade então colocada. Quando as coisas estiverem afloradas, na área profissional, familiar, quando haver muitas discussões, muitas falas, que não se consegue achar quem disse, por onde passou a informação, é necessário a paciência para não fazermos um julgamento precipitado e este julgamento então nos levar a uma expressão e a fazer algo que é mal para alguém. Devemos ter esta habilidade, devemos ter esta tranquilidade no fato de fazermos. Agora, olhe só que interessante. O registro que aconteceu. Após acontecer este anúncio do rei, eles investigam. E quando eles investigam, eles vão atrás da informação. E a informação, então, ela é colocada como verdadeira. E eles descobrem que é um fato, é verdade.
e então eles resolvem matar Bigtã e Teres. Bigtã e Teres são mortos por causa desta conspiração contra o rei. E isto então ficou registrado, ficou escrito. Investigou-se o negócio e achou-se ser verdade. Ambos foram enforcados e isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei. Quando aconteceu tudo isso, foi registrado. E aqui eu quero dizer algo para você que está assistindo esta pregação. Tudo diante do Senhor está sendo registrado, assim como acontecido com Mardoqueu, Bigtã e Teres. Os três foram envolvidos, Bigtã e Teres e Mardoqueu. Mardoqueu livrando o rei da morte, Bigtã e Teres desejando a morte do rei. Salmo 139 diz: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos os dias, sim, todos os dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Hebreus 4,13 diz: e não há criatura alguma encoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. E também Apocalipse 20:12, e viu os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se uns livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O que nós entendemos com esses três versículos? Versículo de Salmos, de Hebreus e de Apocalipse. Nós entendemos que o Senhor Deus, Ele está registrando tudo aquilo que acontece, tudo aquilo que está acontecendo em nossas vidas. Há um registro, há uma declaração que está sendo feita dos nossos atos, das nossas atitudes, das nossas ações. E aqui nós devemos entender que assim como a história de Mardoqueu, Bigtã e Teres ficou registrado diante do rei Assuero, a nossa vida também está sendo registrada diante do Rei Senhor Jesus Cristo. E a pergunta então que eu te faço é: qual deles você vai ser? Você vai ser aqueles que foram registrados, que fizeram o bem, ou aqueles que foram registrados porque fizeram o mal? Você vai ser registrado como aquele que teve atitudes boas, ou você vai ser registrado como aqueles que tiveram atitude ruim? Tudo o que você faz está sendo registrado. E a palavra de Deus nos orienta à prática das boas obras, à prática do amor, à prática da bondade, à prática da benevolência, à prática da mansidão, à prática do amor, à prática do respeito, à prática de uma vida temente e obediente. Ao fazer isso, nós vamos estar sendo registrados como pessoas que fizeram coisas boas nesta vida. Mardoqueu ficou registrado no livro das crônicas do rei. Quando nós saímos do capítulo 2 e entramos no capítulo 3, nós vamos ver uma expressão muito interessante registrada. Depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã. Olha que interessante. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu. O que aconteceu antes? O que aconteceu antes é aquilo que nós estamos falando aqui. Mardoqueu salvou a vida do rei. Mardoqueu foi aquele que alcançou e pôde, de alguma forma, livrar o rei da morte. Ok? Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu. Quem? Mardoqueu? Não, Amã. Olha que interessante. Amã é engrandecido pelo rei. Exaltou-o, pondo ele sobre o assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Amã, ele começa a aparecer na história. Amã, ele é príncipe ali do rei.
ele tem a sua posição já elevada, muito mais do que Mardoqueu, mas ele começa a aparecer com uma forma muito grande, como alguém que cresce com uma velocidade imensa. E nós vemos na pessoa de Amã, biblicamente, nós enxergamos uma pessoa extremamente orgulhosa, prepotente, arrogante, porque a Escritura apresenta assim, como um inimigo, como um cruel, como um maldoso. Nós vemos biblicamente assim, e Esther dá esta característica a ele, um homem mau, um homem perverso. Então, Amã, ele vai crescendo e ele vai ganhando essa posição, enquanto Mardoqueu, que salvou o rei, não tem nada. Mas Amã aparece na história sendo engrandecido. E segundo diz Provérbios, capítulo 16, versículo 18, a soberba procede à destruição, e a altivez de espírito procede à queda. Amã, ele cresce, mas ele cresce para cair. Diz o texto que o rei o exaltou, e o rei o exalta, dando a ele uma posição elevada acima de todos os príncipes, enquanto Mardoqueu, aquele que salvou o rei, aquele que estava livrando a vida do rei, ele não recebeu nada. Sabe o que eu aprendo aqui? Que muitas das vezes nós vamos ver outras pessoas sendo honradas, sendo prestigiadas, sendo aplaudidas por atos que não foram registrados, e muitos atos que não são nem dignos de serem falados. E enquanto nós fazemos aquilo que corresponde à vontade de Deus, nós não somos honrados, nem prestigiados, nem aplaudidos, nem vistos. E Mardoqueu nos ensina isso. Mardoqueu, ele não se apresenta como alguém que quer a posição. Ele se apresenta com a sua simplicidade. Veja que Amã está sendo honrado, mas Mardoqueu está quieto. Mas Mardoqueu, foi você que salvou o rei. Por que Amã está sendo engrandecido? Podemos aqui conjecturar que Mardoqueu poderia dizer, porque Amã, ele está junto com o rei e ele está por esse processo de ser engrandecido, e eu não vou usurpar de algo que não é meu, eu não vou desejar algo que o Senhor não queira me dar. Se o Senhor quer honrar Amã, que honre, mas se o Senhor quer que eu fique nesta posição, trabalhando na porta aqui do rei, eu ficarei. Podemos assim colocar, porque nós não vemos nenhuma atitude de Mardoqueu de indignação. Ele não se apresenta com indignação de nenhuma forma. Quando observamos a vida de Asaf, Asaf é um escritor das Escrituras Sagradas, um sacerdote e também escritor de vários salmos, e ele escreve o Salmo 73, ele diz no verso 2, quanto a mim os meus pés quase desfaleceram, pouco faltou para que os meus pés escorregassem, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque eles não sofrem dores, são robustos em saúde, não se acham em tribulação como as outras gentes, nem são afligidos contra os demais homens, pelo que a soberba lhes cinge o pescoço como um colar, e a violência é o vestido deles. Os olhos deles estão inchados de gordura, transbordam as fantasias do coração, montejam e falam maliciosamente, falam arrogantemente da opressão. Asaf também estava passando pelo mesmo processo que Mardoqueu. Mardoqueu fez um ato heróico, salvando o rei, e ele vê Amã, ímpio, perverso, maldoso e cruel, sendo honrado, crescendo dentro do palácio do rei.
E Asaf, ele escreve dizendo que quando ele observou o ímpio, ele viu que o ímpio ele prospera e somente prospera. Não há dores, não há fadigas, não há cansaços, não há problemas para ele. E ele então se vê quase desfalecendo em ver as outras pessoas subindo, crescendo, tendo força. E são pessoas opressoras, pessoas malignas. E isto tem na sociedade. Isso vai existir enquanto o mundo for mundo, enquanto haver a guerra entre a luz e as trevas, entre Deus e Satanás. Enquanto houver esta guerra, vai haver esta questão. As pessoas ímpias irão prosperar e os justos sempre vão perecer. Vai ser sofrido, vai ser difícil, vai ser doloroso, vai ser penoso. Só que tem uma coisa: o salmista Davi diz que o ímpio vai passar como a erva, mas o justo, ele vai permanecer. Existe uma diferença. O ímpio, ele pode crescer, florescer e estar em total eminência, mas o justo, ele cresce, também floresce, só que ele não acaba, ele permanece para sempre, porque Deus vai salvá-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E o salmista Asaf, ele expressa dizendo: pois eis que estou longe de ti, perecerão, tu exterminas todos aqueles que se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Ponho a minha confiança no Senhor Deus para anunciar as suas obras. Então ele olha os ímpios realizando o que é mal. Ele olha os ímpios fazendo o que é perverso, matando, roubando, destruindo, vendendo e crescendo. E ele diz: podem fazer isto, podem construir isso, mas quanto a mim, eu vou me aproximar de Deus, eu vou confiar no Senhor. O que é isso que a palavra está falando conosco? Não olhe para como os ímpios estão crescendo e florescendo e estão aí no mundo comandando, mandando e desmandando, mas se aproxime de Deus, porque é no Senhor que está a nossa confiança, é nas obras de Deus que nós confiamos. É Ele que vai julgar e o seu julgamento será justo, porque assim Deus fará. Mardoqueu, ele esperou em Deus. Você não vê indignação da parte dele, você não vê ele desestabilizado emocionalmente, você não vê ele com questionamentos dizendo: mas eu que salvei o rei. Você não vê ele com este posicionamento, mas você vê ele com uma estabilidade, com um controle, ali com uma expressão de força diante dessa situação. Amã está levantando e Mardoqueu está esperando em Deus. O texto que nós estamos aqui expressando mostra para nós que o rei Assuero, ele estava honrando a pessoa errada. É claro isso. Não se diz por que Amã está sendo honrado. Não se diz o motivo, mas se diz que ele está sendo honrado. Enquanto Mardoqueu fez um ato heróico salvando a vida dele, ele está esquecido. Mas para os homens, para o natural, Mardoqueu poderia estar esquecido, mas para Deus era o momento certo, era a hora certa, era o momento exato, era isto que Mardoqueu teria que viver. Em Esther capítulo 3, versículo de número 2 diz: e todos os servos do rei que estava à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã. Amã está sendo engrandecido, ele disse que é para todos se prostrarem diante dele.
porque assim ordenara o rei a seu respeito. Porém, Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava. Então os servos do rei que estavam à porta do rei disseram a Mardoqueu: por que você não cumpre a ordem do rei? E sucedeu que, dizendo-lhe eles isto dia após dia, e não lhes dando ele ouvido, os fizeram a saber a Amã, para verem se o procedimento de Mardoqueu seria tolerado, pois ele lhe tinha declarado que era judeu. Amã, ele quer ser honrado. O rei falou: todos se prostrem diante dele, mas Mardoqueu não se prostra. Por que Mardoqueu não se prostra diante de Amã? Porque ele está expressando a sua lealdade, o seu princípio de judeu, se prostrar somente diante de Deus. Mardoqueu aqui está fazendo uma atitude de lealdade a Deus. Eu não vou me prostrar diante de homem. Eu não vou me prostrar diante de Amã, de nenhuma maneira, porque eu sou judeu. Mas o rei disse que é para se prostrar. O rei falou e todo mundo faz. Mardoqueu estava dizendo: mas eu não sou todo mundo. Enquanto vocês estão se prostrando, eu estou de pé, guardando e zelando o meu princípio. Aqui eu vejo em Mardoqueu este princípio estabelecido na sua vida. Eu não sou um com a multidão, eu sou um indivíduo que vive a minha fé, que vive a minha história, e eu sou separado de vocês. Eu não estou indo com a manada, com as pessoas, de forma alguma. Vocês podem fazer, mas eu não vou fazer. E aqui esse se prostrar fala de um ato de servir. Era reconhecer que Amã era superior a tal ponto de ser considerado até mesmo um ser além de humano. Então veja só que Mardoqueu tem o seu princípio estabelecido. Vocês podem se dobrar, mas eu não vou dobrar. É como o Senhor Jesus declara em Mateus capítulo 4, versículo de número 8. Novamente o diabo levou a um monte alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus, dizendo: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Jesus estava dizendo para o inimigo: eu não vou me prostrar, porque adoração somente a Deus. Assim como Daniel registrou no livro, ou seus companheiros, no capítulo 3, versículo de número 11, lá está dizendo assim: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque, Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantastes. E eles vão explanar, eles vão declarar, dizendo: nós não vamos se prostrar, nós não vamos servir, nós não vamos adorar. E esta expressão de Mardoqueu, ela deve ser mantida em nós. Lealdade, compromisso, fidelidade a Deus. Mas está todo mundo fazendo, mas você não é todo mundo. Mas está todo mundo assistindo, mas você não é todo mundo. Mas está todo mundo cantando, mas você não é todo mundo. Mas está todo mundo vivendo assim, mas você não é todo mundo. Mas todo mundo está andando nesta onda, mas você não é todo mundo. Quem é você? Você é servo do Deus vivo. O teu comportamento será diferente, a sua fala será diferente, o seu jeito de ser será diferente, porque você não serve no âmbito natural, você serve no âmbito espiritual ao Senhor Deus, Criador dos céus e da terra. Louvado seja o nome do Senhor. Que esse princípio de Mardoqueu esteja na sua vida, meu irmão e minha irmã. Não faça nenhuma atitude porque as pessoas estão fazendo.
Você não é como as outras pessoas. Você é um servo, uma santa, um ungido, um separado de Deus. Este é o nosso posicionamento diante das massas, das pessoas que estão aí nas mídias dizendo pode fazer e pode realizar, porque isso está todo mundo fazendo. É a atualidade, é o mandato do rei, todo mundo tem que fazer, mas nós não. Somos como Mardoqueu. Nós não, porque nós declaramos a nossa nacionalidade. Mardoqueu, ele declarou a sua nacionalidade, eu sou judeu, e nós declaramos, eu sou do céu, você é do céu, nós não temos esse comportamento. Assim como Mardoqueu expressa a sua nacionalidade, eu e você também temos que expressar a nossa, dizendo, nós não somos daqui, a nossa habitação não é daqui, a lei que a gente segue não é daqui, o que nós servimos é ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele declara a sua condição, eu sou judeu, é por isso que eu não me prostro. E é isso que você tem que fazer. Eu sou de Jesus, por isso que eu não me prostro. Eu sou de Deus Pai, por isso que eu não me prostro. Eu sou templo do Espírito Santo, por isso que eu não me prostro. Por isso que eu não me vendo, por isso que eu vivo assim. Porque eu sou do céu, do reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eles anunciam isto a Amã, que está engrandecido, diz o texto, no versículo 4 do capítulo 3, e sucedeu que dizendo-lhe eles isto, dia após dia e não dando ouvido, porque ele tinha declarado que era judeu, vendo pois Amã que Mordecai ou Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor, mas achou pouco tirar a vida somente de Mardoqueu, porque ele havia declarado a sua nacionalidade. Por esse motivo, Amã procurou destruir todos os judeus, o povo de Mardoqueu, que havia em todo o reino de Assuero. Olha que coisa. Como que Amã está engrandecido. Como que Amã ele está grande. Ele vê um homem que não está se prostrando. E ele deseja matá-lo, mas o texto diz que ele achou pouco. Ele estava dizendo, eu tenho que fazer mais, eu não posso matar só ele, eu tenho que matar todas as pessoas dele, todos os familiares dele, todo o povo judeu. E isto mostra quem era Amã. Amã era alguém que estava com muito ódio e raiva guardado. Ele tinha um sentimento de vingança muito grande, extremamente grande. Ele estava ali olhando para Mardoqueu e os seus olhos não viram só a atitude de Mardoqueu, mas viu a ação, viu ali a vida, viu os familiares de Mardoqueu e ele diz, é pouco matá-lo. Tenho que fazer mais. Tenho que matar toda a parentela dele. Um sentimento de raiva e de vingança. Sentimentos esses que um servo de Deus não pode ter. Amã não pode se levantar no seu coração. Lembra que a gente acabou de falar de Bigtã e Teres que se levantaram para matar o rei? Eles foram enforcados. Amã está se levantando com o mesmo sentimento, agora contra Mardoqueu, desejando matá-lo, desejando ver o fim. Este sentimento não pode existir. Amã não pode se levantar dentro de nós. Esse sentimento de vingança, esse sentimento de ódio não pode estar dentro de nós, porque somos filhos de Deus. E os nossos sentimentos são baseados nas palavras de Jesus, em Mateus capítulo 5, versículo 9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus.
O nosso sentimento deve estar baseado em que o apóstolo Paulo fala em Romanos 12, 17, 18: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas dignas perante os homens, se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. O nosso sentimento deve estar baseado em Hebreus capítulo 12, versículo 14 e 15. Segui a paz com todos, a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Esse sentimento de Amã não pode estar nas nossas vidas. Esse sentimento de destruição. Ele olha para Mardoqueu e diz: eu tenho que fazer mais, eu tenho que matá-lo, mas matá-lo é pouco. Quero destruir toda a parentela, que Amã caia dentro dos nossos corações, que ele não se permaneça nas nossas vidas, que esse sentimento venha a sair em nome de Jesus e que haja um pensamento cristocêntrico dentro de nós, o comportamento de Cristo, as ações de Cristo, os feitos de Cristo, os feitos do Senhor Deus nas nossas vidas. Amã, ele então programa e ele faz um edito, e esse edito está então feito e anunciado ao rei, e o rei assina e o edito está feito. Vai haver uma grande matança dos judeus, e o motivo era por causa de Amã. Amã estava elevado, ele queria ver a morte de todos os judeus. Agora aqui é o interessante, que nesse processo Amã não esperava que a rainha Ester era judia, e ela estava lá dentro, ela estava naquele lugar. Assim que saiu o edito, assim que saiu a ordem de execução dos judeus, diz o texto que Mardoqueu já chama Ester, e ele já diz: ora, quem sabe não foi para este fim que o Senhor Deus te colocou neste lugar, nessa posição. Mardoqueu estava falando: Ester, pensa, foi o Senhor Deus que te colocou nessa posição para você salvar os judeus desse massacre que vai acontecer. E então acontece toda uma narrativa que o livro traz de Ester pedindo ali para o povo orar, jejuar, porque ela iria entrar na presença do rei. E ela assim faz, e o povo está clamando, e o povo está ali completamente envolvido com aquela situação, porque estava dependendo de Ester a vida ou a morte deles. E ela entra e ela chama ele para um banquete, e ela então começa ali a construir um argumento para livrar o povo judeu. Enquanto isso, Amã está conversando com a sua esposa, e a sua esposa e os seus conselheiros dão uma ideia. Qual é a ideia? A ideia de: enforque Mardoqueu, construa uma forca e um mate ele, e depois você vai ao banquete que a rainha está te chamando feliz. Olha o conselho da esposa de Amã. Esta mulher mal sabia que estava aconselhando o seu marido para a morte. E ele assim faz, manda construir ali aquela forca. E diz o texto que nós fizemos a leitura, que em uma das noites o rei perdeu o sono. E então ele chamou os seus leitores das crônicas. E ele então diz: lê aí para mim as crônicas. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos eunucos do rei, guarda da porta, que tinham procurado tirar a vida do rei Assuero. Olha que interessante. No momento desse, Amã está construindo a forca,
para matar Mardoqueu. E o Senhor Deus agora, no meio desta história, está fazendo o rei perder o sono para ouvir as crônicas. E nessas crônicas está registrado os atos heróicos de Mardoqueu. E ficou então registrado que ele havia denunciado Bigtã e Teres. E o rei está lendo, o rei está ouvindo. E olha só o que ele diz no versículo 3. E o rei perguntou: que honra ou dignidade foi feita a Mardoqueu por este feito que ele realizou? Responderam os moços do rei que o serviam: coisa nenhuma se fez. Olha o tempo de Deus chegando na vida de Mardoqueu. Mardoqueu não foi honrado na primeira instância, mas Mardoqueu está sendo honrado agora pelas mãos de Deus. Quem tirou o sono do rei, quem fez o livro das crônicas serem abertos nesta parte, quem fez isso foi o Deus, porque chegou a hora de honrar Mardoqueu. Aquilo que você faz, aquilo que você realiza, chegará a hora em que Deus vai te honrar, mas tenha calma até lá. Veja que Amã está tramando mal contra Mardoqueu, mas Deus está tramando, construindo, podemos assim dizer, fazendo ali uma honra para Mardoqueu. Enquanto Amã trama uma morte, Deus está realizando um momento de honra para Mardoqueu. Diz a Bíblia Sagrada que Amã está indo para o palácio, e lá está o rei, e ele então diz: quem está no pátio? E ele então diz: Amã está no pátio, então manda para dentro. E Amã entrou, e ele então pergunta: olha, Amã, o que se faz? O que se faz com alguém que está ao lado do rei, ajudando e livrando ele, e sustentando? O que se faz? Então Amã, ele vai dizer: olha, é bom honrar, é bom vestir ele de trajes, é bom fazer muitas coisas bonitas, luxuosas para ele. Mas diz o texto sagrado que Amã olha para o rei, e o rei olha para Amã e diz: então vai lá e faz isso para Mardoqueu. Mas Amã está construindo uma forca para Mardoqueu, e o rei está mandando: Amã, honre agora Mardoqueu. E diz no versículo 11: Amã, pois, tomou os trajes e o cavalo e vestiu a Mardoqueu e fez andar, montado pela praça da cidade e proclamando diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Mardoqueu está em cima do cavalo, Amã está à frente, puxando e falando que assim se faz ao homem que o rei achar bom agradar. E está sendo Mardoqueu honrado. E Amã está conduzindo. E este Amã construiu uma forca para Mardoqueu. Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo o cuidado de Deus. Deus pegando o inimigo de Mardoqueu e fazendo honrá-lo, fazendo ele carregá-lo no meio da cidade. E enquanto a forca está preparada, Amã tem que fazer isto porque Deus quis que assim acontecesse. Diz o texto que depois deste momento, Amã volta para casa e ele então fala mais uma vez com a sua esposa, e a sua esposa o orienta a tomar as atitudes cabíveis de matar logo Mardoqueu, e ele então vai para o banquete. E quando ele entra no banquete, a Ester e o rei estão conversando, e Ester está dizendo: ó rei, se alguém tenta matar a rainha, o que vai acontecer? Aí Assuero, que é o rei, ele diz: eu vou matá-lo.
ninguém ameaça. Então a rainha Esther disse: pois bem, este homem aqui, este perverso Amã, tem tramado contra mim. Quando isso aconteceu? Quando ele fez o edito para matar todos os judeus, porque eu também sou judia. E naquele momento, toda a altivez, toda a soberba, todo o engrandecimento que Amã tinha cai por terra no exato momento. Amã está totalmente sem chão. Diz o texto sagrado que ele está perdido, tremendo de nervosismo, a tal ponto que ele entra atrás de Esther e clama e suplica, pedindo benevolência. Mas o rei se indignou a tal ponto que mandou serem enforcados. E quando Amã ele está sendo preparado para a morte, o eunuco disse: olha, rei, este homem aqui preparou uma forca para Mardoqueu. E o rei já tinha visto a história de Mardoqueu, que Mardoqueu tinha livrado ele de Bigtã e Teres. E agora ele está vendo Amã desejando matar o homem que o salvou. E diz o texto que ele se indigna muito, que o furor do rei se acendeu a tal ponto de dizer: então mate-o na mesma forca que ele preparou. E Amã, ele é enforcado. E o fim da sua história acaba aqui, porque ele foi soberbo, prepotente, orgulhoso, arrogante e injusto. Ele agiu de todas as formas perversas possíveis. E como diz o escritor Asaf, ele cresceu e floresceu, mas o seu tempo se acabou, enquanto Mardoqueu permaneceu, enquanto Esther permaneceu. Então o que nós tiramos aqui nesta temática que nós abordamos? Mardoqueu foi honrado, mas ele não foi engrandecido. Ele esperou a honra que vem de Deus. Ele esperou o momento de Deus. Ele esperou em Deus. Mardoqueu foi honrado. Honrado porque ele procurou fazer o bem. Honrado porque ele procurou realizar aquilo que era bom aos seus olhos, salvar o rei da morte. Então ele foi honrado, mas não engrandecido. Você não vê esse sentimento de engrandecimento, de exaltação nele, mas você vê uma completa humildade. Em Mardoqueu, nós vemos a pessoa bendita de Jesus Cristo, com a sua humildade, com o seu amor e com as suas expressões. E diante deste lindo tema que nós abordamos aqui, eu faço para você essas aplicações. Que Bigtã, Teres e Amã caia no seu coração, que eles sejam destruídos pelo peso desta palavra. Todos aqueles que amam e praticam a injustiça, eles serão punidos. A conta vai chegar. O momento em que Deus vai julgá-los irá chegar. Pode até parecer que eles não vão sofrer danos, mas eles vão sofrer as devidas penalidades. Bigtã, Teres, Amã tiveram o mesmo fim, porque tiveram o mesmo comportamento. Seguir o comportamento de Bigtã e Teres e Amã é prever o futuro do seu fim. Não haja por vingança, não haja por ódio, não haja por raiva, não haja por contenda, não haja por irritabilidade, irritação, não haja assim. Mas haja como Mardoqueu. Mardoqueu deixou o seu melhor aparecer e ele então teve a sua devida recompensa. Bigtã, Teres e Amã foram mortos enforcados, enquanto Amã e Esther foram honrados. Servir a Deus continua sendo a melhor e única opção que temos nesta vida, porque enquanto servimos a Deus,
nós estamos fazendo aquilo que o agrada, aquilo que Deus ama, e isto é importante para nós. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde e te livre de todo mal, e que você possa continuar crescendo na palavra de Deus. Se você gosta desse tipo de pregação, se inscreva aqui no canal. Nós sempre estamos aqui compartilhando aquilo que o Senhor Deus tem nos dado e comunicado ao nosso coração para vocês. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde e te livre de todo mal, que a sua vida seja próspera em todos os sentidos. Amém.